Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje eu estou aqui com a grata presença de alguém que deu um show sobre previdência social na última vez que veio, e hoje vai falar da medida provisória que vem tirar um pouco mais dos direitos trabalhistas, quer dizer, que vão tentar tirar, mas devem conseguir. Eles conseguiram passar com a previdência que mais ninguém aposenta, e agora essa aí é rapidinho. Professor Noé, muito obrigado por estar aqui, tá? Advogado, né, e professor também, né? Oi? Advogado e professor, né? Sim. Vai falar conosco hoje sobre essa medida provisória, que é... Tem um apelido dela, como é que é o nome? É medida provisória da liberdade econômica, né? Da liberdade econômica. 807. Muito obrigado. Quero falar da importância que é você estar aqui hoje, né? Te agradeço antecipadamente por emprestar esse conhecimento a essas pessoas que precisam tanto aprender um pouco mais sobre os seus direitos e que talvez esses direitos, né, deixem de existir de maneira breve. Então, seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Eu agradeço o convite, parabenizo novamente a você, a Thaís, ao querido amigo Joseni, que está aqui, por essa iniciativa de trazer luz sobre aquilo que está em treva. E a gente fala isso porque nós estamos tendo uma sequência de medidas propostas pelo governo, e algumas até já aprovadas, sem o debate. E o debate ele é democrático, o debate é ele que aperfeiçoa as instituições, as legislações, e é fundamental que nós estejamos fazendo esse trabalho de elucidar questões que são tão sensíveis e que vão causar tantas consequências danosas, no caso dessa MP que nós vamos tratar, a toda a população. Então, eu agradeço a vocês, agradeço ao espaço e estou aqui à disposição para falar um pouco para a população acerca das nossas impressões sobre essa medida provisória. Impressões essas que não são minhas somente, mas são guiadas e seguidas também por instituições que envolvem o mundo do trabalho, por exemplo, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a qual eu faço parte, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a ANAMATRA, a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que é o SINAIT, assinaram uma nota técnica falando justamente sobre essa MP. Nós vamos falar um pouco sobre essa nota técnica, vamos esclarecer algumas questões. Agradeço a vocês pelo convite. Tá bom. Professor. É uma alegria receber o amigo Vitor Noé, advogado, diretor da Associação Brasileira de Advogados do Trabalho, para falar desse tema tão importante. Parabéns, Benito, pela disponibilização do espaço para esse assunto. Quero saudar a Thaís e o Eudes, e, sobretudo, saudar a você de casa. Dizer que o tema dos direitos trabalhistas nos afetam diretamente, e, como disse o doutor Vitor Noé, as coisas estão sendo feitas assim sem diálogo, sem escuta da sociedade, né? Partindo de uma premissa já muitas vezes repetida, de que ou todos os direitos e sem emprego, ou menos direitos e emprego, mais emprego. O fato é que os direitos estão indo embora, não estamos vendo os empregos crescerem, e o que se vê é uma precarização do trabalho, né? Então, se valoriza o aspecto econômico do trabalho e não o seu valor social. Então, sobre estas questões, vamos ter o prazer de escutar aqui o nosso entrevistado de hoje. Thaís. Vitor, mais uma vez agradeço a sua presença aqui. Com certeza, nosso assunto hoje
é um alerta para a nossa população, né, que talvez tenha o desconhecimento do que é a MP 881 de 2019, talvez não tenha acompanhado, mas o nosso programa ele tem, né, esse foco de trazer informações que possam agregar algum valor na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E mais uma vez trazemos então esse parceiro aqui do nosso programa, Dr. Vitor Noé, né? E a vocês de casa agradeço a oportunidade de mais uma vez podermos estarmos juntos e dizer para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também acompanhar nossos programas no YouTube. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e vamos começar então, tá bom, meu querido? Por favor, eu desvinheta. Professor Vitor Noé, faça um preâmbulo do que como se dará a possível aprovação dessa medida provisória e do que ela trata. Bom, essa medida provisória agora ela já foi reeditada, então ela tem um prazo para se transformar em lei. Para ser transformada em lei, ela precisa passar por uma votação, né? Na verdade, por 2 votações, mas fato é que nós estamos aí com um projeto. A medida provisória, que falava sobre medida provisória da liberdade econômica, que é o 881 de 2019, e agora nós temos o projeto de lei de conversão, que a gente chama de PLV 17 de 2019, que traz algumas ampliações, e essas ampliações elas trazem reflexos diretos nos contratos de trabalho. E o primeiro ponto que a gente traz é o seguinte, é que uma medida provisória, o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu isso, já é uma jurisprudência dentro da Suprema Corte, é que a medida provisória ela não pode ser ampliada uma vez editada. E o que eles estão fazendo, novamente, é ampliando de forma assim, irracional, com todo respeito a quem entende de forma diversa, e nós fundamentaremos isso porque é irracional, mas estão ampliando ainda mais essa questão da MP. E nós temos assim uma grande preocupação, porque ultimamente todas as pautas que têm sido colocadas perante o Legislativo, elas têm tomado um ar muito ideológico, e o debate técnico, que é o que a gente se propõe a fazer, ele tem deixado de lado. E esse debate técnico, ele trata da experiência, ele trata de pesquisas profundas realizadas tanto através de dados estatísticos, quando até pesquisas de longo prazo, a experiência em si do mundo do trabalho, de seus atores sociais trazem para dentro dessa discussão, tudo isso está sendo desprezado. Ao argumento de que o trabalhador, novamente, ele vem, os direitos do trabalho são colocados na berlinda e são responsáveis por uma crise econômica. E quando a gente sabe que isso é uma falácia, porque a gente sabe que na verdade, se nós tivermos mais direitos e você dá R$3.000, por exemplo, na mão de um trabalhador, esses R$3.000 eles vão circular no mercado, diferentemente do que o Deus mercado financeiro tem falado. Porque o mercado financeiro é um mercado virtual e ele tem pautado as nossas políticas. E o pior de tudo é que ele tem pautado as políticas nacionais nesse atual governo. E isso a gente tem trazido essa crítica justamente pelo fato de que não tem se proposto medidas com a finalidade efetiva de afastar essa crise econômica. Na verdade, tem se utilizado de instrumentos para colocar no colo e na responsabilidade de quem tem menos, de quem tem menos representatividade e também de quem é menos favorecido, a responsabilidade de desastres, na verdade, das políticas econômicas implementadas nos últimos anos. Então, a classe trabalhadora, novamente, a ela está sendo imputada a culpa da crise econômica. E, novamente, ela passa a pagar sozinha por essa crise econômica. Doutor,
Desculpa, mas Fica eu vou à ter que vontade. fazer essa pergunta. Tem alguma medida provisória para cortar direito dos políticos ou não? Nenhuma. Porque Inclusive, eu não sei se eu estou vivendo num país diferente, mas há pouco tempo atrás a discussão era essa. Nós temos que acabar com os privilégios, né? Os privilegiados, aqueles que estão roubando, levando o país para falência. Trabalhador trabalha, trabalhador produz, né? Agora, começa a ter um posicionamento político aí de perseguir trabalhador, de reduzir direito dos trabalhadores e os privilégios dos políticos, né? Cadê uma medida provisória para isso? a reforma da Previdência, ela mostrou isso. Ela mostrou isso, a intenção desses políticos de eles não se inserirem e utilizarem de artifícios sempre para não estar inserido como toda a população. Então, na verdade, esse discurso de vamos cortar na carne, é só na carne do trabalhador, na carne fraco. Negra, na carne pobre, e enquanto isso os privilégios eles vão, né, a nomeação de um embaixador que é meu presidente, que é filho do presidente e que na verdade ele vai dar o filé se for necessário para o filho, isso aí está posto, isso é um privilégio, e esses privilégios que foram colocados como pauta e como fundamento de uma eleição, né, o fim desses privilégios eles são relegados. E voltando para a MP, vamos para a MP. Sim. A MP ela traz, já no seu artigo 1º, parágrafo 1º, uma questão muito delicada, que nós temos todo um ordenamento jurídico constitucional, que foi feito um pacto lá em 88, em que se discutiu e a sociedade brasileira decidiu que nós iríamos seguir um modelo, que é o modelo do bem-estar social, que nada tem a ver com comunismo, com socialismo, não. Nós somos uma democracia. Mas que esse modelo, ele incentivava aqueles que querem empreender, que querem utilizar a atividade econômica como meio de subsistência, como meio de desenvolvimento econômico do Brasil. A eles se incentiva, mas em contrapartida também, aqueles que necessitam, eles também serão albergados por políticas públicas, que é o caso da seguridade, que é o caso dos próprios direitos trabalhistas, que tenta equilibrar uma relação que, pela sua essência e pela sua própria excelência, né, ela já é uma relação desigual. E esse direito do trabalho ele surge querendo todo o tempo, né, historicamente, equilibrar. E aí a MP ela traz uma ruptura nesse quadro, que basicamente é uma ruptura hermenêutica, que é interpretativa. Ela passa a falar o seguinte, que na realidade todos esses direitos eles deverão estar submetidos inicialmente a questões das políticas econômicas, ou seja, não importa se você está buscando equilibrar uma relação, o que importa é se a economia ou aqueles que detêm o poder econômico, eles vão estar de acordo com aqueles direitos, basicamente é isso. E essa MP, ela traz no seu artigo 1º, parágrafo 1º, essa mudança de paradigma ao impor que todos os direitos trabalhistas eles sejam submetidos, inclusive à validade de acordos e convenções coletivas, eles estejam submetidos aí a questões econômicas. Por exemplo, ele prevê a suspensão de direitos convencionais, de legislação infraconstitucional reguladora das relações de trabalho, a redução do desemprego a no mínimo 5 milhões de desempregados no Brasil. Veja, nós estamos basicamente aí com 15 milhões e isso já vem há algum tempo aumentando, né? E estão falando que isso tudo só vai ter direito de novo, resumindo se assim, reduzir esse desemprego. Gente, por favor, o trabalhador não tem responsabilidade sobre isso. Não foi ele que colocou o Brasil nessa situação. Então, estão imputando novamente a classe trabalhadora algo que ela não possui nenhuma responsabilidade. E o pior, estão relativizando questões muito caras para a própria democracia, que é a proteção do hipossuficiente, que isso é democrático, é republicano, essa proteção, justamente pelo fato de nós, no nosso ideário, e o ideário constitucional, é ter uma sociedade igualitária, uma sociedade justa. E a justiça ela consiste basicamente naquela premissa máxima, naquela premissa que Rui Barbosa falou muito sobre isso,
que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E essa MP ela já propõe uma ruptura desse modelo, e isso já demonstra uma inconstitucionalidade material na MP, justamente pelo fato de ir contra o que a Constituição prevê, que o trabalho ele possui um valor social, e que a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, ele é um valor máximo da nossa Constituição. Ele é um valor máximo da nossa sociedade. Então nós temos, a primeira questão é a questão interpretativa, que suspende a eficácia de acordos, convenções, leis infraconstitucionais, até a redução desse nível de desemprego, que nada tem a ver com o trabalhador, que nada o trabalhador pode fazer para reduzir isso, que ele não tem responsabilidade sobre o que aconteceu até aqui no momento, né? Outro ponto muito importante é o seguinte: essa MP, no artigo 28, ela traz, ela exclui da regulamentação trabalhista os empregados que ganham acima de 30 salários mínimos. E aí muitas pessoas vão falar, mas o cara que ganha 30 salários mínimos, ele precisa de alguma proteção? E aí nós temos que trazer o mesmo argumento que nós falamos sobre a criação do empregado hipersuficiente, que foi trazido pela CLT na reforma trabalhista. O que era o empregado hipersuficiente? Aquele empregado que recebe o dobro do teto da Previdência, mais ou menos R$ 11.500, R$ 12.000, ele vai receber, esse trabalhador ele pode negociar diretamente com o empregador. E aí a gente falava o seguinte, olha, você como professor universitário, vocês como empregados ditos hipersuficientes, podem falar sobre isso, até com mais propriedade, sabe que na medida que esse empregado ele vai galgando um nível de excelência maior, o mercado vai se restringindo a ele diante das vagas. Por exemplo, um professor, doutor e mestre dentro de Porto Velho, ele tem poucos lugares para ser empregado. Então, muitas vezes, esse trabalhador ele vai se submeter a toda sorte de imposição do empregador, visando a manutenção do emprego dele, porque, em contrapartida a isso, ele possui um alto ou um padrão de vida que é condizente àquele ganho que ele tem. Então, na verdade, essa ideia de que ele tem autonomia, na medida em que vai aumentando esse salário e essa qualificação, deixa de existir essa autonomia, justamente pela escassez de vagas no mercado de trabalho. Então, isso é uma lógica muito simples e que nós batemos muito, falamos muito isso dentro da reforma trabalhista e que está aí demonstrado. Os trabalhadores hipersuficientes têm sofrido muitas lesões em seus direitos. Isso está acontecendo, isso está no dia a dia. A imposição que são realizadas por ele, olha, ou você assina ou você é mandado embora. E aí você ser mandado embora com um salário alto, com um padrão de vida, evidentemente que ele vai sucumbir a essa imposição. E aqui um outro ponto também é delicado, porque a gente fala, 30 salários mínimos não me afeta. E eu acho muito pertinente as frases de Bertold Brecht nesse ponto. Ele fala assim, primeiro vieram levar os judeus, como eu não era judeu, não liguei. Depois vieram e levaram os sindicalistas, eu não era sindicalista, também não dei a mínima, né? Depois levaram os negros, eu não era negro, e agora estão me levando, mas não tem ninguém para falar por mim, não tem ninguém para fazer nada por mim, e agora? Então, fazendo uma analogia com isso, hoje estão fazendo isso com o empregado que ganha 30 salários mínimos. Mas isso, para se tornar e para ser aplicado aos outros empregados, após a aprovação, é mínimo esforço. Vai ser mínimo esforço, porque você já vai ter um parâmetro legal. Já tem o arcabouço da lei. Isso. Você já vai ter o parâmetro legal. Então, a grande questão é essa. Então, uma desregulamentação, você quebra todo esse sistema que foi pensado justamente nessa proteção por valorização do ser humano, por valorização e dignidade desse ser humano. Então, basicamente, esse outro ponto da MP, que é um ponto muito delicado, é um ponto que nós nos colocamos contra, que não é assim que se rompe um modelo jurídico, que é constitucionalmente estabelecido, porque a própria Constituição traz taxativamente a proteção desse trabalhador,
A proteção, independentemente do valor de salário que ele ganha, ele continua sendo trabalhador subordinado, e quando nós, sociedade, falamos para esse trabalhador, você vai trabalhar subordinado, e a sua autonomia, ela vai estar agora mitigada, porque o empregador vai poder falar o que você deve fazer, mas em contrapartida a isso, você também terá várias garantias asseguradas. Isso não é um pacto? Agora estão querendo quebrar esse pacto. Olha, você não vai ter garantia nenhuma. Trabalha aí, recebe esse salário e faz o que ele manda. Porque se você não fizer, está na rua e sem direito a nada. Porque, na verdade, agora você vai ser regulado pelo direito civil. E o direito civil não prevê aviso prévio. O direito civil não prevê FGTS multa de 40%, que esses institutos são justamente para garantir a subsistência desse trabalhador numa ruptura abrupta do contrato. Então, a gente tem essas questões. Não, depois do intervalo, tá? Mas antes eu quero ouvir o professor e a Thaís, se quiserem fazer algum comentário, agora é a hora. Não querem comentar? Não, é assim, tem um monte de comentário, mas o professor está falando, deixa ele falar bastante aí. Não, eu só, mais uma vez, né, me assusta a quantidade de perdas que estamos passando, né? E não sei até quando ou onde vai parar, né? Quando esse retrocesso ele vai ter um fim, porque nós que trabalhamos sabemos o quanto é duro perder um direito já conquistado. Então, infelizmente, fico preocupada porque não vejo um fim, né? O túnel está sem luz ainda. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui, então, para ver qual é a tua expectativa, né? De uma maneira geral, para quando eu acho que isso vai resolver? Porque eu ouvi dizer que está em Passos Largos, daqui até a metade do mês de agosto, diz que está tiro dado, como diz no Rio Grande do Sul, bugiu deitado. Esse é o problema. Esse é o problema. Jogo rápido, é no ar, outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, eu não sei se é para rir ou para chorar, mas com você a palavra, meu querido. Eu agradeço novamente. Vamos para as questões mais importantes desse PLV 17 de 2019, que promove aí essa conversão, propõe-se a promover essa conversão da MP 881 em lei. Há uma restrição também no artigo 32 do PLV
sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica. O direito do trabalho, hoje, nós temos duas teorias, teoria maior e teoria menor. O que é para fins de responsabilização na desconsideração da personalidade jurídica? O que é desconsideração da personalidade jurídica? Empresa não tem patrimônio para pagar, mas os sócios têm. Então, o que se faz? Hoje você vai para a pessoa através do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e que ele é regulado por dois dispositivos, o artigo 28 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 50 do Código Civil. Ok. A teoria maior fala o seguinte, Código Civil puro, fala que para haver essa desconsideração tem que provar o dolo ou a má gestão. Teoria menor, Código de Defesa do Consumidor, vai falar o seguinte, olha, basta que haja esse descumprimento e já é presumida porque o consumidor hipossuficiente ele tem o direito de ser indenizado, de ser ressarcido, de ter os seus direitos assegurados. Essa teoria aplicada ao hipossuficiente também dentro da relação de trabalho. O que a MP traz? A aplicação da teoria maior. E a teoria maior, ela impõe a prova do dolo ou da má gestão. Situação tipo. Nós temos uma prestadora de serviço terceirizada, muito comum. Ela fecha as portas, os sócios cheios de bens. Mas quem está no prejuízo, que ficou sem salário, ficou sem rescisão, foi o trabalhador que trabalhava entregando cafezinho, fazendo limpeza nos órgãos públicos, que geralmente é um trabalhador de baixa escolaridade, que não tem conhecimento do que acontece administrativamente dentro da empresa. Não sabe muitas vezes nem quem são os sócios, porque nunca teve contato. Ele trabalha lá na unidade de saúde, ele trabalha na escola, e aí não tem contato. Estão impondo que esse trabalhador comprove que houve uma má gestão, comprove que houve um desvio de finalidade, para ele poder receber. Que houve um dolo, para ele poder receber verbas alimentares. Qual que é a lógica desse dispositivo, se não fomentar o inadimplemento e as fraudes trabalhistas? Outra situação é a irresponsabilização do grupo econômico para os encargos trabalhistas. A MP também altera o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, que prevê a responsabilização solidária dos entes integrantes do grupo econômico. Ou seja, vamos explicar para a população o que seria um grupo econômico. Eu tenho lá 4 empresas do mesmo dono, gerido por uma empresa líder, geralmente uma holding. A gente tem muito aqui em Porto Velho, inclusive temos grupos grandes aqui, que são 12, 13 empresas, 15 empresas, que são juntos, são da mesma família, são geridas por uma só. Então, o que esse MP está prevendo? A irresponsabilização desse grupo econômico. E o que acontece nisso? Nós temos um caso aqui muito recente de um grupo econômico na área de ônibus, de transporte público urbano, que inadimpliu salários e rescisão. Quem está arcando com esses valores, de acordo com a Justiça, isso está tramitando, mas há uma sentença já que reconhece a responsabilização desse grupo econômico? O líder do grupo econômico, a holding, onde os bens estão, onde os bens desse grupo eles estão. É ela que possui o lastro para fazer o pagamento das verbas trabalhistas. Ele que possui. O que ele está prevendo? Olha, ele não vai ser mais responsabilizado. Nós vamos deixar com aquela empresa mesmo, aquela empresa que não tem lastro para pagar, lastro patrimonial para pagar. Para quê? Isso vai fomentar o calote. Então, esses são alguns pontos. Nós temos também a questão da fiscalização, de não tornar obrigatória mais a CIPA. Nós somos o país que está em 4º lugar no ranking internacional de países com o maior número de acidentes de trabalho. E vocês estão querendo tirar a fiscalização, mitigar o poder fiscalizatório do Estado, do Ministério Público do Trabalho. A atuação também está sendo mitigada, né? Então, essas questões nos levam a crer que essa MP ela não revela o mínimo de racionalidade dentro desse sistema que nós temos, que é o sistema jurídico brasileiro, e pelo que nós somos totalmente contra a aprovação dela. Falamos isso a partir de hoje no meu Facebook,
E no meu Instagram eu vou disponibilizar Vitor Noé, eu vou disponibilizar os pontos que estão sendo alterados, até para que a população saiba bem isso, né? E isso tudo está correndo às escondidas, sem debate, a população não está sabendo, mas é necessário que nós saibamos as consequências que isso trará no curto, médio e longo prazo. E as consequências são as piores. Desde já, muito obrigado por nos ouvir. Tá, e por hoje é só, porque eu só tenho que dar tempo de tchau, crianças. Tchau, Vitor, obrigado obrigada. Tchau, pela gente. presença. Vitor, obrigado por tudo, tá? Olha, Vou lhe trazer de novo ainda esse mês para falar de mais assuntos, tá bom? estamos aí. Porque você nos traz informações, às vezes não boas, mas fazer o quê? Mas que vão acontecer. Necessárias. Tá bom? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.